E aí o que me chamava a atenção nos editais era no sentido de que, se por um lado ele tinha todos esses aspectos muito importantes, né, de pensar, implementar, executar uma política pública, né, no campo da cultura, por outro lado, ele era redigido e ele tinha por pessoas que ocupavam cargos, né, de gestão, e ele tinha regras a serem cumpridas, né? Era posto nos editais aquilo que se entendia sobre um bloco de pré-carnaval, ou seja, ser um bloco de pré-carnaval é cumprir com tais requisitos para que o fomento seja destinado, né, para que o bloco seja contemplado. Assim como o maracatu, ser um maracatu, é preciso ter determinadas especificidades para que ele seja contemplado com o fomento, porque há um carimbo, há uma legitimação, então, do que é ser um bloco ou um maracatu. E isso, como pesquisadora, me chamava a atenção, né? Que mudanças são essas, como essas regras e essas normas elas são construídas, há um diálogo com a sociedade, quais são os instrumentos legítimos de diálogo, né, e de participação. Se o que está em jogo é uma ideia, né, sobre como a gente pode promover mecanismos mais efetivos de democracia, que instrumentos são esses mobilizados, e que tensões, né, atravessam esse momento de implementação dessa política cultural. Então, nesse segundo capítulo, eu vou fazer essa análise, né, sobre essa política cultural dos editais, explicando como ela dialoga com questões mais amplas do país, né, um contexto histórico, político, social, inclusive de pressão dos movimentos sociais, né? A gente não pode esquecer aí que quando a gente fala de maracatus, né, e a gente está falando aí de pessoas que notadamente estão nas áreas mais periféricas da cidade, de pessoas, né, de um componente expressivo de pessoas que se autodeclaram como negras, de pessoas que têm uma relação com as religiões de matriz africana e afro-brasileira. Então, a gente tem uma pressão social para o respeito e o reconhecimento das suas lógicas culturais, do seu modo de existir, uma pressão frente ao Estado, e o Estado precisava responder. E o Estado responde, nesse caso, com várias ações, né, naquele período ali dos anos 2000. E uma delas é essa política de editais, sobre a qual eu me debruço nesse livro, para tentar entender e explicar um pouco como essa trajetória dessa política ocorre nesse segundo capítulo. E aí, nos outros capítulos, do terceiro ao sexto, eu vou trazer um farto material etnográfico, bem interessante, né, de ser, é um material de pesquisa que foi muito árduo, né, fazer, porque o carnaval ela é uma festa efêmera, então não há como amanhã eu vou, não, é o fim de semana e acabou, né? Então eu fiquei durante todos esses anos. Na realidade, eu fiquei, o meu campo com os maracatus começa em 2005, né? E eu sigo até 2012 assistindo todas as apresentações que ocorreram na Avenida Domingos Olímpio. E a minha entrada como observadora, né, dos blocos de pré-carnaval enquanto pesquisadora começa ali no final dos anos 2000, começa no início de 2009. Eu já vou em 2008, porque eu começo a perceber um movimento diferente, mas em 2009 é que eu realmente me insiro com um olhar de pesquisadora para essas manifestações. Então, no capítulo 3 do livro, eu vou trazer um percurso,
né, sobre os blocos de pré-carnaval, né, que se situam ali na Praia de Iracema. O livro tem um mapa muito ilustrativo e bem feito, que o leitor entende onde esses blocos estavam posicionados na Praia de Iracema. Então, eu falo do periquito da Madame, né, que inicia essa festa. Eu falo de outros blocos que vão sendo pioneiros nessa festa. Eu falo de blocos anteriores, né, aos anos 2000, como o bloco Quem é de Benfica. Eu falo de blocos anteriores aos anos 80, né, que aí a gente não estou pensando em bloco de pré-carnaval, mas esse início mesmo dessa ideia de bloco. E eu sigo, né, e aí eu vou mostrando, né, as particularidades desses blocos, o tipo de sonoridade, o perfil do brincante, os espaços que ele ocupam, a visibilidade que eles adquirem com a mídia, como o poder público efetivamente se faz presente, né? Então, eu vou caminhando no livro com os blocos da Praia de Iracema, depois eu vou para os blocos do Benfica, faço a análise também dos blocos que se concentravam na Praça do Ferreira, e vou para os blocos da periferia. Então, na periferia, eu tomo como critério, né, analisar blocos que ocorreram, né, alguns blocos, inclusive, eu fiz a visita de alguns blocos que não se apresentavam, e esses blocos não era possível fazer a observação deles. Então, eu vou tomando como critério os blocos que vão ganhando corpo, né? Vão se encarnando naqueles espaços das áreas mais periféricas da cidade, que os brincantes têm uma identificação, para eu tentar compreender quais são as questões simbólicas, inclusive, que estão em jogo ali. E aí eu olho também para as sonoridades, né, para o espaço como o espaço da festa é ocupado, para como se dá essa inserção do poder público nesses blocos mais periféricos.